Boa noite, boa noite. Pode. Fala, pessoal, estão me ouvindo? Ok, ok. Me ouvindo? Eu vou esperar mais uns minutinhos aí, o restante da turma entrar e a gente começar, tá? Vocês viram o material que Boa noite, senhor. Show de bola, professor. Beleza. A apostila que o senhor estava ontem, que nos mostrou ali sobre os motores ali, o senhor consegue ela para nós ou é muito difícil? Não, disponibilizo sim, pode ficar tranquilo. Muito obrigado. Aqui ali eu acho que é show também, né? Não, aquele material ali é fantástico, muito bem organizado, muito bem resumido. Depois eu mando. Eu dei uma olhada ali pelo que o senhor estava mostrando ali, é bem explicativo ali. Eu estava lendo quando o senhor estava com ele ali aberto na tela. Pode deixar. Aqui eu tenho muito material de comandos, assim, apostilas da VEG, apostilas de juntor motor, mas aquele material ali é do Senai São Paulo. E, cara, assim, o pessoal que montou, o pessoal do Senai em si tá trabalhando só com aquele material ali. E tá muito bom. Esperar mais uns minutinhos aí, o resto do pessoal entrar e a gente já começa então, tá? Tranquilo, belezinha. Só temos 3 atletas, né? Vamos esperar encher mais um pouquinho. Tá? Aparecendo até o time do Cuiabá. Tô abrindo o material aqui, tá? Só tô esperando o computador responder. Abriu o PowerPoint e a gente já começa então. Seja bem-vindo, Lucas. Lucas e o Rogério. Boa noite. Boa noite, boa noite. O computador não está querendo responder aqui para abrir o nosso arquivo. Vou dar um jeito aqui de forçar.
Abriu. Boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Ainda não? Ainda não. Não? Tá bem. Não, não tá aparecendo nada. Tá, vamos dar um jeito. E agora? Agora sim. O gol saiu justamente no momento em que o Renato pedia que o Ferreira avançasse. O gol foi aplaudido não só pelo Renato, mas também por todos aqui no banco de reserva. Era pra estar aparecendo algo na tela, professor? Peraí. Era. Era, mas agora eu já acho que já resolvi. Foi? Foi sim, agora deu. Agora só deixa eu ligar minha câmera aqui. Beleza. Então tá, pessoal. Hoje, então, nós vamos falar sobre os dispositivos, tá? Ontem a aula foi dedicada à demonstração da contactora. Nós falamos dos circuitos principal, circuito de comando, falamos do circuito auxiliar e das bobinas, tá? Nós falamos, então, de algumas vantagens, da possibilidade de fazer o acionamento de máquinas através de uma certa distância. Falamos também sobre a possibilidade de comando, né? Então, de uma pequena corrente, nós conseguimos fazer o comando, propriamente dito, ou a automação de um dispositivo elétrico, um motor, para desempenhar, seja ela qual for a finalidade, mas nós conseguimos, então, fazer essa relação, tá? Então, é aquilo que a gente conversou lá no finalzinho da aula de ontem. Com a contactora, eu consigo fazer o acionamento de uma sala, né, onde ela tem todo o painel eletrônico, todo o painel responsável de comando e a pessoa ali, né, seja o eletricista instrumentista, seja o operador, ele vai conseguir dominar e supervisionar praticamente toda a planta, se não toda a planta, tá? Hoje nós vamos falar, então, tá, das botoeiras e chaves magnéticas, tá? Então, as botoeiras e as chaves magnéticas, elas têm como finalidade dar a partida de maneira manual. Então, sempre que a gente se relacionar a uma botoeira, ela corresponde a um botão, e esse botão, ele vai precisar, na maioria das vezes, um contato físico, tá? Não que eu não consiga armar esse botão de maneira remota, não é isso. É que esse botão, num primeiro momento, eu consigo desarmar ele, tá? Algumas coisas que são importantes a gente deixar muito bem definido, tá? Eu sei que a gente já falou disso, mas a intenção da matéria é entrar em alguns pontos um pouco mais específicos, é falar sobre as situações de botões normalmente abertos e botões normalmente fechados, tá? Vocês lembram disso? NA e NF. São as posições iniciais. Não que não mudem de posição, mas no começo elas vão partir desse pressuposto, tá? Então, conforme, né, tá, aqui a gente consegue ver vários tipos de chave manual, tá? Vocês podem olhar aqui, algumas com alavanca um pouco maior, algumas outras com alavanca um pouco menor. Esse conjunto, principalmente das chaves magnéticas, elas vão ter uma característica de número de contatos normalmente abertos, normalmente fechados, muito diferentes, tá? Cada uma delas vai ter a sua especificidade, tá? Claro que a botoeira convencional, seja ela botão de pulso, seja ela é diferente da chave manual, da chave magnética, tá? Só que a chave magnética, depois a gente vai falar especificamente dela.
Nesse primeiro momento, a gente vai falar das manuais, das botoeiras convencionais que a gente tem na indústria aí, que a gente, no primeiro momento, lida para poder montar o quadro, tá? Então, falando mais ou menos o que está escrito aqui, né? Para acionamento de um motor, necessita-se de um dispositivo que realize a operação de ligar e desligar o motor elétrico, como, por exemplo, as chaves manuais ou botões manuais, botoeiras, tá? Então, é aquilo que a gente falou, tá? Eu tenho uma carga muito alta, essa carga muito alta, ela não é compatível com o padrão de tomada convencional que nós temos, porque no mercado nós sabemos que uma tomada geralmente vai até 20 amperes, tá? Na nossa casa, muito dificilmente a nossa tomada ela vai ser programada, dimensionada para mais de 20 amperes, tá? Isso na indústria muda. Existem jogos, né, de cabeamentos para fazer essa ligação, cabos tripolares com esquema de junção diferente, que pode suportar uma corrente maior. Mas para o caso dos motores, nós temos as contactoras. Tá, só que o que aciona a contactora? Antigamente eram só os botões. Apenas os botões. Hoje nós temos os CLPs, os controladores lógicos programáveis, no caso, que conversam com os nossos computadores, até smartphones, tá? Eu já sei de casos que a indústria ela fornece um smartphone. Esse smartphone é um equipamento industrial, tá? E da tua casa tu consegue, se tiver algum problema, o operador responsável desligar um certo setor. E isso é possível, tá? Através dessa interação. Isso vocês vão ver no segundo momento, tá? Aqui a ideia é a gente falar do mais primordial, né? No caso do mais que a gente tem mais acesso cotidianamente, né? Porque eu tenho certeza que praticamente todos aqui já viram uma botoeira, já tocaram numa botoeira, já tem uma noção do que é um botão, tá? O que é um botão liga-desliga, o que é um botão de pulso, o que é um botão. Cada botão ele tem uma situação peculiar, tá? As chaves manuais são dispositivos de manobras mais simples e de baixo custo para realizar acionamento de motor elétrico. Podem acionar diretamente o motor ou acionar bobina de contator, tá? Essa chave magnética, ela é ligada lá nas bobinas, tá? Porque a gente já sabe, porque a gente já viu, e eu falei isso e vou falar isso 1000 vezes, até todo mundo ter esse entendimento. As bobinas, os contatos A1 e A2, servem para fazer a comutação entre os contatos do circuito principal e circuito auxiliar, tá? Comutaram, todos trocam de posição, normalmente aberto. Fecham, normalmente fechados abrem. O que vai acionar a bobina, fazendo com que a corrente elétrica circule por ela e gere o campo magnético que faça toda essa mágica, vai ser os nossos botões, tá? A chave magnética ainda é mais simples, tá? Quero fazer um acionamento para uma partida direta, pego a minha chave magnética, ligo nas bobinas, ligo o motor na contactora. A contactora, claro, vai ter os dispositivos de proteção, mas ela vai botar um motor para rodar, tá? Sua operação é bastante simples e funcionam como interruptor liga ou desliga, tá? Normalmente utilizam-se alavancas para realizar essa operação liga-desliga, tá? Então, vai ter inicialmente duas posições, tá? Existem chaves magnéticas, chaves manuais que têm mais de duas posições, tá? Mas depois a gente vai ver o porquê, tá? Aqui é importante vocês colocarem uma relação entre um interruptor, tá? Liga, desliga, tá? Beleza? Alguma dúvida? Não? Aqui, Tranquilo, professor. aqui a gente já pode ver então, tá? Alguns modelos de botoeiras no sentido de botão, tá? Sentido de botão não, estilo de botão, tá? Estilo de botão.
porque ela vai dar a ideia, né, vai dar o contato como um botão, né? A gente vai conseguir colocar o dedo e vai fazer com que ela funcione. Existem uma gama bem variada dos tipos de botões. Vocês podem ver aqui, ó, essa terceira, vindo da direita, né, para a esquerda, da esquerda para a direita, vocês podem ver aqui que a gente tem um botão que tem duas junções, mas elas estão no mesmo kit da botoeira, que tem o verde e o vermelho. Esses dois botões, verde e vermelho, vão dar o sentido de liga e desliga. Dependendo do arranjo que eu for fazer, eu não tenho a necessidade de colocar 10 botões. Apenas com um botão eu consigo fazer isso. Só que, por exemplo, se é um outro tipo de botão, eu não consigo fazer essa mesma... eu não consigo colocar esse mesmo arranjo do normalmente aberto e normalmente fechado em um único botão. Então, eu vou ter que usar dois. Nessa situação, eu já tenho um só, tá? E assim, várias situações, tá? As botoeiras, como são conhecidas, são outra forma de acionamento dos motores por meio manual e servem para energizar ou desenergizar contatores, a partir da comutação de seus contatos NA e NF. Existem diversos tipos de modelos que podem variar quanto ao formato, cor, tipo, quantidade e tipos de contatos. Tá? É aquilo que eu falei para vocês. Vocês podem ter um botão que tem mais de 2 contatos. Podem ter 3, 4. As botoeiras podem ser do tipo pulsante ou com, não esqueça dessa palavra, intertravamento. As botoeiras com intertravamento mantêm a posição de NA ou NF toda vez que é pressionada, ou seja, permanecem na nova posição até o próximo acionamento. Já as botoeiras pulsantes, todos vocês sabem, quando a gente aperta ela, tira a mão, ela volta para o lugar. Se ela é normalmente aberta, ela só vai ficar normalmente fechada enquanto eu estiver pressionando ela. Depois do momento que eu tirar a mão, ela volta para a posição. Tá? Isso daí, na prática, quando a gente está montando os painéis, assim, quando eu estou dando uma aula de laboratório, estão botando o motor para rodar, um bota o motor, outro bota outro. Às vezes a gurizada tem uma dificuldade muito grande em relacionar uma botoeira com intertravamento e a outra pulsante. Porque você pode achar que não, mas muda muito o esquema. Se eu boto a mão e tiro e ela volta para o lugar, dependendo do contato, né, na partida direta, eu vou ter que fazer um contato de selo para energizar o circuito e ela voltar. Se eu tiver com um botão com intertravamento, eu já não tenho essa necessidade, tá? Porque ela vai ficar na posição que eu coloquei, dependendo da situação, tá? Eu só estou dando um exemplo. Posso ou não, né, precisar que fique na posição ou não. Vamos supor que eu simplesmente quero um contato simples. Ó, eu aperto o botão, quero que o motor rode, quero que ele pare, aperto vermelho, troca. Beleza, tá? Ela vai mudar a posição. Intertravamento muda a posição inicial até o segundo toque. Pulsante fica só durante o momento que ela é pressionada, tá? Ei, professor. Pode falar. Tá, mas e no caso assim, o que acontece? Tem umas que dá do cara colocar assim, ó, vamos supor, tu plugou ali, aí ela faz o movimento, vamos supor, de tocar o motor para um lado, entendeu? Aí ele vai até onde tem que ir, e aí que vamos supor, que é calculado ali o tempo, vamos supor 10 segundos, e depois de 10 segundos, ele pega e reverte, no caso, o sentido do motor. Porque assim, o que acontece? Eu trabalhei na Martin Limite ali, tá ligado? Aí tinha a entrada das câmaras, entendeu? Tinha umas câmaras que toda vez que o operador ia entrar, ele, que era das palheteiras, no caso, eles plugavam, entendeu? E aí a cortina subia, ia até lá em cima, dava os 10 segundos e ele revertia ao contrário para arrear a cortina, né? E tinha as outras câmaras que era com um sensor de presença. Sentiu a presença, colhia lá em cima, no caso, dava os 10 segundos, depois ele baixava. Como é que funciona isso aí? Tá, no caso, não era só no botão, né? Tá, o que acontece? Tá dando uma partida direta no teu motor, seja ela direta, seja ela qual for.
Só que ali no esquema que tu fez, eu não sei se vocês lembram daquele videozinho que a gente fez lá no laboratório, que eu inverti o sentido de giro do motor. Tu coloca o motor para rodar para um lado, coloca um relé temporizador, vai contar os teus 10 segundos, e ela vai inverter o sentido de giro. Vai parar e vai voltar a girar para o outro lado. Aí tu vai precisar de 2 contactoras, tu vai precisar fazer todo um arranjo ali, seja triângulo estrela, seja apenas uma partida direta com reversão, tá? Seja uma partida indireta com reversão, tá? Aí tu vai dimensionar ela. O botão que tu vai escolher, tu vai pensar na lógica que tu vai fazer, ó. Eu quero que eu aperte um botão, conte 10 segundos e ela inverta sozinho, ou eu posso colocar 2 botões, um com sentido de giro e outro com outro. Eu posso colocar 3 botões, um que dá a partida, um que para e um que inverte o giro. Você entende? Dependendo da função que ela vai desempenhar, é que eu vou pensar na lógica dos botões. Tu me entende? Ah, eu quero que Claro. seja uma fresna. Pode ser assim, ó, uma fresna, onde vocês já, não sei se você já trabalharam com aquelas fresnas de cortar cano e tal, ou cortar outros metais. Eu tô com a mão lá no botão, para não correr o risco de eu colocar minha mão lá e eu fresnar ela, acabar acontecendo um acidente de trabalho, ela só funciona se eu tiver com as 2 mãos pressionando os 2 botões. Quando eu tiro as mãos, ela desliga. Bom, botão de pulso. Segurança. Entende? Porque eu tô lá com uma mão segurando o botão, com outra mão eu tô livre. Daqui a pouco, pum, vai minha mão. Então, ficam os 2 e eu pressionando lá. Seja ele um de dedo ou seja de punho, não importa. Tá funcionando enquanto eu tô com as 2 mãos ali. Tá, ô, professor, mas nesse caso aí, tipo assim, ó, nesse exemplo aí que tu deu, é porque, tipo assim, ó, tu fecha o contato numa mão, se tu não fechar na outra, não funciona. É o mesmo fio, no caso. Exatamente. Tu fez... Aham. Porque o que acontece? Se der algum problema e por algum motivo ali tu quiser fazer o serviço mais rápido, meter a mão e tal, pode acontecer um acidente. Então, as 2 botoeiras, elas estão interligadas na contactora, tá fazendo o mesmo arranjo que é para funcionar assim, com os 2 ligados, entendeu? Vamos supor, tá? Vamos supor, tem um contato, depois eu vou falar disso, tem um contato normalmente aberto e o outro normalmente fechado. Tu vai fazer a lógica toda em função do normalmente fechado. E o normalmente aberto está ali. A corrente quer chegar no segundo botão, mas ela só vai chegar no segundo botão se tu pressionar o primeiro, porque aí tu vai fechar a chave. Então, as 2 estão ligadas no mesmo circuito, que uma está condicionada à outra, tá? Vocês lembram daquelas tabelas lá da lógica? Só será verdadeiro se forem os 2 verdadeiros? Ou só será e ou? É a mesma lógica da digital, da eletrônica digital, que a gente vai usar em comandos. Só vai funcionar o motor se as 2 estiverem pressionadas. Tá? Respondi a tua pergunta? Respondido, professor, claro. Cara, eu acho essa parte muito legal de comandos, porque dá para fazer muita coisa. Dá para acionar motores sei lá, de quantas máquinas vocês quiserem colocar para rodar, autotransformador, dá para colocar o temporizador, que nem tu falou, e contar os 10 segundos para ligar a máquina que tu quer que ligue, depois desliga. Dá para tu colocar uma chave fim de curso, que automaticamente, ela, quando estiver perto, ela vai trocar de posição a alavanca, identificando que está chegando o produto, ela volta. Isso é muito comum em portão de garagem, ter a chave fim de curso, que é um dispositivo mecânico, mas serve para automação. Vocês podem, os sensores capacitivos, indutivos, sensor de proximidade, enfim, vários tipos de sensores que podem dar essas posições aí. Então, com a parte de comandos, dá para a gente fazer qualquer coisa. Só que a gente precisa conhecer o básico, né? Então, aqui, ó, um botão com intertravamento para um botão com pulso já muda muita coisa. Já muda muita coisa. Você pensar, botão é tudo botão. Não. A minha lógica do diagrama vai depender do botão. Então, você tem que saber qual é o botão de pulso, qual é o de intertravamento, o que é chave,
Sabendo isso daí, bom, a gente já começa a brincar. Já sabe o que é uma contactor e como é que eu aciono ela. E aí a gente vai evoluindo, tá? Aqui, uma coisa que é importante a gente falar, tá? Que muitas vezes os eletricistas não fazem, mas hoje já é muito melhor do que era antigamente, né? Antigamente não existia muita supervisão, hoje a segurança do trabalho já está mais em cima, né? Então, se pede muito, se fala muito sobre as cores, tá? As identificações, tá? Então, assim, ó, quando a gente usar um botão da cor vermelha, ela vai ter duas finalidades, tá? Parar e desligar ou emergência, tá? As aplicações típicas: parada de um ou mais motores, parada de unidade de máquinas, parada de ciclo de operação, parada em caso de emergência, desligar em caso de sobreaquecimento ou qualquer outro tipo de perigo, como curto-circuito ou algo do gênero, tá? Então, quando vocês estiverem na área, deixem para usar o botão vermelho. É que às vezes, cadê o botão? Não tem, usa qualquer um, tal. É só para botar, é só para a gente resolver esse problema aqui, depois a gente muda. Nunca mais. Botar um botão azul, ver amarelo, ver. Tentem usar as cores certinhos, tá? Para vocês e para o próximo que vai fazer aquela função que vocês vão dividir o turno, tá? A cor verde e preta é partir, ligar, pulsar, tá? Verde ou preta. Vocês podem mesclar essas duas cores, tá? Claro, verde para dar partida, né? A gente já está acostumado até com o semáforo, né? Verde pode seguir. Partida de um ou mais motores, partida de unidades de máquina, operação por pulsos, energizar o circuito de comando, tá? Então, tá verde, ó, tá energizado. Não vou tocar, tá? Amarelo. Não é tão comum, mas a gente vê, tá? Retrocesso, interromper condições anormais, tá? Então, ligou a luz amarela ou o botão amarelo para identificar esse tipo de situação, tá? Azul ou branco, qualquer função, exceto as acima. Sempre que vocês quiserem montar um circuito a partir do zero, com uma finalidade diferente, por exemplo, eu quero acionar uma luz tal, ou eu quero acionar um som, ou eu quero... Aí vocês coloquem azul ou branca à vontade. Só que sempre cuidem para ter etiqueta, tá? Identificando. Independente de estar cor ou não, as etiquetas são muito importantes. Se vocês tiverem essa oportunidade, coloquem nos botões, tá? Falando sobre agora, falando sobre a sinalização visual e sonora. A visual e sonora, ela é diferente dos botões, tá? Uma coisa é um botão para eu apertar e botar o motor para rodar no sentido de giro. Outra coisa é uma iluminação ou um som que vai me passar uma informação, né? Então, assim, ó, a cor vermelha, tá? Condições anormais, perigo ou alarme, tá? Incêndio é a cor vermelha, né? Acendeu as luzes vermelhas ou deu um problema na máquina, alguma coisa, tá? Temperaturas que excede o limite de segurança, aviso de paralisação, tá? Amarelo é atenção, cuidado. Vamos supor lá, vocês estão trabalhando numa subestação, 13.000 kVA, altamente gerando perigo, né? Algo muito complicado assim de tu trabalhar, né? Porque quando tu vai trabalhar numa subestação, o arco voltaico pode ser feito até através das tuas posições de mão e pés, tá? Então, geralmente se trabalha um pouco mais acuado, tá? Para não ter uma diferença de potencial entre a energia estática do teu corpo e o polo gerador de energia, tá? Então, pode-se ter uma cor amarela, né? Vocês lembram que aqueles avisos, aqueles triângulos que a gente tem com um raio, uma cruz, tudo? Sempre a cor amarela, tá? Verde, condição de segurança, tá? O verde é que o negócio está funcionando da maneira correta, tá? Indicação que a máquina está pronta para operar, vai ter essa identificação verde. Branco, circuito sob tensão de funcionamento normal, a máquina está se movimentando. E azul, informações especiais, exceto as acima, tá? Sinalização de comando remoto, sinalização de preparação de máquina, sinalização de construção de trabalho, tá? Quando vocês estão trabalhando na operação, ele não está pronto ainda, então vocês podem sinalizar com azul, tá?
Então, essas cores são fundamentais para a gente poder trabalhar, desempenhar o serviço. As identificações das etiquetas são muito importantes, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo, professor. Para mim, tranquilo. Voltando aqui um pouco para os contactores, né, que a gente viu ontem, então, só para dar uma relembrada, né? O contactor é esse dispositivo aqui, tá? Vocês podem ver que aqui em cima, ó, tem a bobina 1 e a bobina 2, tá? Uma entrada e outra saída. Aqui nós temos os contatos auxiliares, tá? E os contatos de potência, tá? Tudo comuta a partir da energização das bobinas. As bobinas geram campo magnético, trocam de posição os contatos fixos e os contatos móveis, abrindo o que está fechado, fechando o que está aberto, tá? A lógica é essa. Então, está escrito aqui, os contatores são chaves de operação não manual, sendo que seu acionamento proveniente de ação eletromagnética. Os contatos NA e NF do contator são acionados quando a bobina eletromagnética é energizada. Assim, o contato permanece na nova posição apenas durante o tempo em que a bobina está energizada. Quando a bobina é desenergizada, os contatos retornam em seu estado normal. Os contatores são chaves que possibilitam o acionamento de motores à distância, aumentando a segurança durante o processo do acionamento dos motores. Basicamente, tudo que a gente conversou até agora, tá? Nada de novo. Uma coisa que é importante, que aqui está escrito, e que, claro, isso é óbvio, né? Mas a gente sempre tem que falar tudo. A contactora, ela só fica com a posição do momento da energização enquanto o circuito está rodando. Depois que ela é desligada, ela volta ao normal, como se fosse um botão de pulso, tá? Ela vai para aquela posição depois que as bobinas são energizadas e volta quando o circuito é desenergizado, tá? Aqui as classificações, tá? Exatamente aquilo que a gente viu ontem, as categorias, tá? Os tipos de alimentação em corrente alternada, a categoria de emprego, tá? AC1, AC2, AC3, AC4, B6, tá? Mas aqui, essas três categorias aqui de fundo, depois a gente vai conversar mais sobre elas, tá? Mas é importante vocês saberem que em corrente alternada, AC1, manobras leves, tá? Geralmente uso residencial. AC2, manobras leves, comandos, tá? De motores de baixa rotação, tá? Baixa potência. AC3, serviço normal, manobras com rotor de gaiola de esquilo, ventiladores, compressores, desligamento em regime, tá? AC4, manobras pesadas. O AC4 é de todos que vocês têm que ter maior cuidado para dimensionar os dispositivos de proteção, para dimensionar os dispositivos como fusíveis, relés temporizadores, relés térmicos, toda essa gama aí, tá? Agora aqui uns corrente contínua, tá? DC1, DC3, DC5, DC6, tá? Opa, Boa noite. DC1, cargas não indutivas ou pouco indutivas, tá? Fornos de resistência. É que um pouco a resistência, depois de um determinado patamar, ela acaba envolvendo um campo magnético, acaba tornando a carga um pouco indutiva. Mas geralmente não é. Então, se enquadra mais ou menos nessa categoria do DC1. DC3, tá? Motores de corrente contínua com excitação independente, partindo em operação contínua ou em chaveamento interminentemente, tá? Frenagem dinâmica de motores, tá? O DC5, motores de corrente contínua com excitação séria, partindo da operação contínua ou em chaveamento interterminante, frenagem dinâmica de motores. E o DC6, chaveamento de lâmpadas incandescentes, tá? Coisas do gênero aí. Muito antigamente se utilizava esse tipo de contator para fachada de lojas, tá? Queria colocar uma iluminação maior, aquelas lâmpadas de boate noturna e tal. Aí se colocava uma contactora, porque não existia um alto índice de iluminação com lâmpadas de LED, coisas do gênero, né? Então o aquecimento era muito alto, era comparado a uma carga
resistiva, puramente resistiva, alta. Tá? Então, por isso que se colocava nessa categoria aí. Tá? Aqui as tabelas, tá? Essas tabelinhas aqui, ó, sempre respeitando o que é, ó, a categoria, a C3, a C4, a C1, potência, frequência, tensão. Então, as tabelas vão ser sempre seguindo essa lógica, ó. A categoria de emprego vai ser um AC4, a minha tensão vai ser 220 volts, enfim, tudo isso para dimensionar os meus condutores, que vão estar ligados na minha contactora, tá? Então, aqui, ó, para realizar o dimensionamento dos condutores, deve ser observadas as categorias de emprego, regime de emprego. A corrente nominal de operação da carga acionada, exemplo VEG, tá? Esse aqui é um catálogo da VEG, e aqui a gente pode ver os 3 tipos de contactoras, tá? Via tensão, via potência, via corrente, e sei qual é a categoria de emprego da minha contactora, eu já sei, então, qual condutor que eu vou colocar nela, tá? É isso que a gente tem que ter sempre, sempre em mente. Aqui, então, falando sobre um exercício do dimensionamento, tá? A gente identificou qual é a categoria, a gente sabe que a categoria é um AC3, a gente sabe também qual é a tensão dele, a gente sabe todas as informações e a partir disso, então, foi convencionado, tá? Que o meu condutor, ele vai ser de 18, tá? Vai ser um cabo de 18 centímetros de secção para a gente poder fazer o ligamento dessa carga, tá? Aqui no modelinho da Siemens, aqui vai ser de acordo com a corrente de partida que a gente tem e a gente vai conseguir fazer todos esses cálculos aí, tá? Entrando, então, na parte de segurança. A gente já conversou sobre os fusíveis, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouco mais sobre eles, tá? Os fusíveis são componentes do circuito de alimentação, que tem como função a proteção contra curtos-circuitos. Tá? Um vai ter a finalidade de proteger contra sobrecarga, sobrecorrente, outro vai ter sobre elevação da temperatura. Nesse caso, nós temos a proteção contra curto-circuito. Tá? São utilizados para proteger os dispositivos de comando em casos de curto-circuito internos e as linhas alimentadoras, tá? As linhas que vêm alimentando e o circuito interno, tá? Aqui nós temos esses exemplos aqui, a gente vai falar de cada um deles mais especificamente, tá? Aqui a gente tem outra gama, tá? Essa imagem aqui vocês podem ver vários tipos de fusíveis. Só que assim, ó, algo que é importante a gente saber, a gente falar, tá? O fusível, ele é um dispositivo que, ao longo dos anos, está caindo em desuso. Por que ele está caindo em desuso? Alguém tem essa noção? Alguém sabe o porquê? Ou pelo menos uma ideia? Não? Ninguém suspeita? Por que os fusíveis estão caindo em desuso? Então tá. Os fusíveis, eles queimam quando estão acionados. Então isso pode gerar um certo custo. Um custo indesejado para a indústria, para o operador de manutenção, porque muitas vezes vai ter um cara ali que ele podia estar fazendo outra função, ele está tendo que ir lá substituir um fusível, tá? Então, se ele, para a indústria, tempo é dinheiro. Se tu tem um funcionário que está perdendo tempo indo lá trocar um fusível, ele podia estar fazendo outra função que é te economizar em outra situação, tá? Então, em termos de custo do material e da mão de obra, hoje nós já temos relés que suprem essa necessidade, disjuntores que fazem essa proteção do circuito sem queimar o dispositivo, tá? A sua operação é baseada na função de um elemento fusível que abre o circuito, tá? Em caso de falha, ou seja,
Curto-circuito, a corrente que circula pelo elemento fusível aumenta a causa do aquecimento por efeito Joule, até seu ponto de fusão, interrompendo o circuito. Então, tá. O que aqui está querendo dizer? Que esse dispositivo, ele tem um metal que tem um fator, um coeficiente de dilatação, de ruptura, a partir de uma determinada temperatura. A temperatura, ela é gerada pelo aquecimento causado pela carga. Se a carga está me exigindo muito mais corrente, né, uma potência muito maior do que ela foi dimensionada, consequentemente, a corrente exigida no circuito alimentador vai ser muito maior, gerando, então, um aquecimento nos condutores. Esse aquecimento vai, então, abrir o elemento fusível. Tá? Ele rompeu, atua como uma chave fechada. Só que não tem possibilidade da corrente circular por ali. Então, acaba gerando uma alta proteção. Alguns fusíveis, né, eles são através de os primeiros fusíveis, né, os Diazed principalmente, eles tinham uma areia de quartzo por dentro, tá? E essa areia ficava envolvendo um pequeno filamento de um condutor. Quando aquecia muito, essa areia vitrificava, rompendo esse metal, deixando praticamente impossível. Por que eu estou dizendo praticamente? Fazendo a circulação de corrente elétrica. Porque dependendo da tensão que a gente está trabalhando, a corrente circula pelo material até não condutor. É difícil, é muito difícil. É para altíssimas tensões, mas dependendo da situação, por isso que existem outros dispositivos que acabam fazendo o desligamento do circuito em geral. Para as tensões que a gente está acostumado a trabalhar, 127, 220, 380, 440, 600, 600, o fusível vai desempenhar seu papel, tá? Eu estou falando de outras situações, em estações, em estações elevadoras, rebaixamentos de trafo, aí a coisa já muda um pouco de figura, tá? Mas até aí, os fusíveis convencionais que a gente trabalha, não vai ter problema, tá? Que nem eu estou acostumado a falar para os meus alunos, né? A gente fala dos materiais condutores, dos materiais isolantes, né? Os materiais condutores têm propriedades de condução. Os materiais isolantes não possuem essas propriedades. Só que assim, ó, dependendo da situação, a borracha conduz a eletricidade. Dependendo das situações. Casos extremos, tá? Não se aplica à nossa realidade, mas é importante. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu estava vendo na engenharia, né, nas aulas de segurança, o professor nos pergunta: pessoal, madeira conduz eletricidade? Todo mundo falou: não, lógico que não conduz eletricidade. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês. A madeira, né, teve um problema lá na rede, caiu uma árvore, tocou na rede, a madeira virou, a pessoa que estava passando do lado foi eletrificada. Aí tu me diz, a madeira conduz? Não, é um isolante. Nessa situação, ela acabou conduzindo. Vocês entendem isso? Casos extremos, mas acontece. Tá? Por isso que eu digo, o fusível é um dispositivo de proteção com uma eficácia altíssima. Tá? Vai proteger vocês? Vai proteger. Só que tem situações que ele não se aplica. Tá? Nós estamos vendo outros tipos de fusíveis, tá? Algumas características. Fusíveis são caracterizados por sua corrente nominal, e sua faixa de interrupção, classe de função e suas classes de objeto protegido. Então, ela tem uma gama muito específica, tá? Da corrente nominal, da classe, da potência do equipamento que está sendo instalado, das condições da rede, dos coeficientes de temperatura. Tudo isso é levado em consideração quando a gente vai dimensionar um fusível, tá? As classes são, tá? G suportam a corrente nominal por tempo indeterminado e operam a partir do valor mínimo sobre a corrente a tal corrente de ruptura, tá? Fusível de faixa completa. Então, a categoria G, ela vai suportar a corrente nominal por um tempo indeterminado, tá? E a operação
e operam a partir do valor mínimo, tá? O valor mínimo que a gente está falando é o valor mínimo de condução dele, sobre a corrente até a corrente de ruptura. Então, assim, ó, ele vai funcionar até ele atingir a corrente de ruptura. Ele não vai desarmar antes desse ponto, tá? A corrente de ruptura é o momento que a corrente atinge uma temperatura que vai ao encontro do coeficiente de dilatação de ruptura daquele metal, interrompendo a circulação da corrente elétrica. Já na classe A, elas suportam a corrente nominal por tempo indeterminado também, tá? E são capazes de desligar a partir de um determinado múltiplo de corrente nominal, é a corrente de ruptura. Ele já desarma a partir do momento, tá, que ele pressente que a corrente de ruptura vai chegar. Porque quando a faixa magnética, do campo magnético gerado pela corrente, atinge uma temperatura numa velocidade tão rápida, ele não precisa romper, ele não precisa chegar àquela faixa para saber. Ele já... É que, claro, não é um dispositivo eletrônico programado, né? Ele é um dispositivo praticamente mecânico, manual, elétrico, né? Mas ele consegue determinar, bom, nessa velocidade, essa temperatura, ele já rompe antes, tá? Então, essas duas classes, elas são as principais no dimensionamento de um fusível, tá? As classes de objetos são LG, cabos de linha, proteção geral, M, equipamentos eletromecânicos, R, semicondutores e B, instalações em condições pesadas, tá? Geralmente as condições pesadas podem ser encaradas como minas, tá? Essas são as classes lá dos fusíveis, né? Para as funções que eles vão desempenhar naquele equipamento lá que a gente está colocando ele, tá? Deste modo, os fusíveis são especificados por classe de serviço, que são compostos em função das próximas classes. GL, proteção total de cabos e linhas. AM, proteção parcial de equipamentos eletromecânicos. AR, proteção parcial de semicondutores. GR, proteção total de semicondutores. GB, produção total de instalações em condições pesadas. Tá? Falando então da classificação dos fusíveis, né, quanto à velocidade de atuação, tá? Nós temos algumas considerações. Nós temos duas denominações de rápida, tá? A ultra rápida é rápida, a normal e a retardada, tá? Cada uma delas vai desempenhar uma função. Na ultra rápida, são utilizados para proteção de circuitos eletromecânicos, principalmente na proteção de componentes semicondutores, onde pequenas variações de corrente em curtíssimo espaço de tempo fazem o fusível atuar, tá? Então, como o próprio nome já está dizendo, ultra rápido, ele vai atuar, né, geralmente em circuitos eletroeletrônicos, com uma atuação mais rápida possível. O rápido também vai ser para essas proteções em circuitos com semicondutores, tá, em atuação rápida. Só que ele é rápido o suficiente para limitar o aumento da corrente num circuito no intervalo de tempo, tá? Então, ele não vai ser tão rápido quanto o ultra rápido, ele vai ter um delay no tempo, mas ele praticamente vai fazer a mesma finalidade, tá? É só a especificidade do trabalho que a gente está formulando, tá? O normal, tá? A atuação do fusível é mediana, ela já não é tão rápida. Tem um objetivo de proteção do circuito eletromecânico no circuito elétrico, utilizando a forma mais geral, onde a proteção do circuito não tem a necessidade de um tempo muito curto, tá? Então, por exemplo, assim, ó, eu estou com uma carga que não me exige muita potência, ele não me oferece muito risco, eu sei que se eu deixar ele por um tempo um pouco maior, não vai acabar me rompendo os meus condutores, nem danificando a minha contactora. Então, eu consigo atuar, colocar ele ali, ele tem um preço mais acessível, vai desempenhar a função e vai me gerar um custo menor, né, para mim e a proteção que eu preciso, tá? Porque até na hora da proteção, vocês têm que fazer o dimensionamento dos custos. Que nem eu já tinha dito na última aula. Uma coisa é vocês fazerem o dimensionamento num circuito
particular, vocês estão sendo contratados para fazer isso. Outra coisa na indústria. No particular, você tem que gerar um custo menor para ter um lucro maior. Na indústria, vocês têm que gerar maior proteção e fazer com que não oferte risco para ninguém, né? Tá no mesmo setor que vocês, tá? O retardado, tá? São fusíveis de atuação lenta, tá? Utilizados para proteção de circuitos elétricos. Tem como principal objetivo a proteção de circuitos com cargas indutivas, exemplo, motor. Essa característica permite que o fusível não atue no pico de corrente provocado pela partida do motor. O que acontece? Tá? O que acontece nessa situação aqui desse fusível? Vocês concordam comigo que a partir do momento que o motor ele entra em funcionamento, ele acaba exigindo na corrente de partida uma corrente maior do circuito de alimentação? Vamos supor que colocasse um circuito ultra rápido. Quando ele atingiu aquele pico de segundos, ele ia desarmar. E eu nunca ia colocar meu motor para rodar. Esse retardado, ele demora, ele atinge a corrente de pico, mas ele espera um tempo. Ele tem um bimetal capaz de suportar uma corrente de pico por alguns segundos, até o motor voltar para a corrente nominal, tá? Então, na corrente de partida, a gente tem essa elevação, o circuito retardado nos protege contra esse tipo de situação, tá? Beleza? Beleza, belezinha. Beleza? Tá? Aqui a gente já tem algumas gamas bem diferentes de fusível, tá? Nós temos desde fusível de vidro, que geralmente é utilizado em equipamentos eletrônicos na nossa residência. O fusível de vidro, o fusível do tipo cartucho, eles estão muito presentes aí na vida cotidiana, né? Da nossa, por exemplo, uma extensão que se usa para ligar os equipamentos eletrônicos, uma fonte de computador, em outros equipamentos dessa maneira. O fusível do tipo D, ele tem uma gama, né, de tipos de fusíveis. Esse daí é com areia de quartzo por dentro. Nós temos fusível automotivo, geralmente para a iluminação do automóvel, tá? Tá com problema na buzina, troca o fusível, problema na lanterna esquerda, na lanterna direita e tal. Fusível NH já é mais robusto, tem uma propriedade de proteger para cargas um pouco mais elevadas. Elo fusível já tem algumas finalidades mais específicas na eletrônica. Eles também podem compor um fusível maior ou ser apenas utilizado independentemente. Chave seccionadora. Essa chave seccionadora, ela geralmente é para saída de transformadores rebaixadores, tá? Ela vai atuar como fusível, mesmo princípio de funcionamento, e um fusível de média tensão. Esse fusível aí serve como um coringa aí na vida cotidiana, tá? Essas características, né, das especificações, cada um deles vai ter pelo catálogo do fabricante uma corrente de partida, uma corrente nominal, vai ter a tensão que ela vai ser aplicada e ela vai ter algumas faixas que vão identificar o tipo de carga que está sendo instalada. Se é uma carga puramente resistiva, se é uma carga indutiva, se é uma carga capacitiva, tá? Então, cada um deles vai ser aplicado de acordo com a carga. Tá? Falando um pouco do Diazed. O Diazed, aqui o exemplo que a gente usou da Siemens, ele é utilizado em residências ou na indústria, tá? É indicado para correntes nominais de 2 a 63 amperes, tá? Nunca se esqueçam de 63 amperes. A capacidade de ruptura dele é de 50 quiloamperes, tá? E a tensão máxima de 500 volts, tá? Na indústria, sim, ó, dá muito bem, porque para atingir 63 amperes em 500 volts, tá? É difícil. Acontece, óbvio, a gente usa, mas vocês têm uma faixa muito larga para atuação e aplicação dele, tá? Então, ele é coringa. Ele tem um olho, tá, no final do bimetal, que quando esse olho se solta do resto do corpo e ele fica solto, sinal que ele está em ruptura. Então, quando vocês estiverem na indústria e vocês forem colocar um fusível Diazed lá no quadro de vocês, vocês balançarem e escutarem que tem algo solto,
vocês podem ter certeza que esse fusível foi rompido. Ele já não está mais pronto para operação, para atuação. Tá? Aqui na estrutura, né, da ligação do diazede, ele é composto, tá, por tampa, fusível, anel, parafuso de ajuste e base. Tá? São os 5 princípios básicos de atuação do nosso, de montagem, no caso, do nosso fusível tipo diazede. Tá? O fusível é a parte substituível após a sua operação. Contém o elemento fusível e se funde quando percorrido por uma corrente maior que a de referência e possui uma espoleta, que foi o olhinho que eu falei, que indica que ocorreu um momento de fusão, a dilatação, tá? A expansão do fusível. Tá? Então, basicamente, o que vocês vão substituir vai ser esse pedacinho aqui, ó, esse bojo. Tá? Esse pequeno bojãozinho aqui. O restante continua do mesmo jeito. Tá? Só que, claro, ele precisa da base, ele precisa do anel, ele precisa da tampa, ele precisa de tudo isso. Porque imagina o fusível lá funcionando com uma corrente circulando por ele, bem elevada, e alguém vai lá e encosta a mão. Vai ter problema. Ou ele encosta em outro condutor. Pode acontecer que tenha algum problema. Então, por isso que precisa da tampa, precisa de todo esse invólucro na volta dele para proteger. Tá? A base é uma parte fixa do dispositivo, constituída de porcelana, em que é conectada a entrada e saída de energia, e aloja todos os componentes de segurança. Então, a base é o que vai suportar todo o resto. Tá? Ela é feita de porcelana porque a porcelana atinge altas temperaturas e não é um material condutor. Tá? Já a tampa de porcelana é um corpo metálico rosado, sua função é fixar o fusível na base. Tá? Então, ele acaba prensando o fusível na base, assim também como proteger daquilo que eu vinha falando, de um toque sobre aquecimento ou até uma descarga. O anel de proteção, ele também é de porcelana, um formato de anel, e tem a sua função de evitar o contato acidental ou troca de fusível. Tá? Então, esse anel aí vai fazer a indicação se o fusível está ou não no seu corpo, na sua base. Tá? O parafuso de ajuste é o parafuso onde os metais, os condutores, vão entrar e sair. Tá? Os parafusos de ajuste de porcelana com parafuso metálico, tá? Esse parafuso é metálico, não é de porcelana, e faz a união de entrada e saída de energia elétrica com fusível e tem como função impedir o uso de um fusível de capacidade de corrente superior da indicada. Tá? Então, o que acontece? Porque assim, ó, na situação dos fusíveis, geralmente, sempre quando a gente fala na segurança industrial, nós nos referimos a coloca um pouco mais que não vai dar problema. Coloca um pouco mais um condutor um pouco mais espesso, coloca isso maior, aquilo maior, então não vai ter problema. No caso dos dispositivos de proteção em geral, se for colocado um dispositivo maior, uma capacidade maior do que o circuito que foi dimensionado, ele vai ter um problema grave que é não desarmar. Se ele não desarmar, a minha propriedade de segurança cai por terra. Então, eu preciso que ele desarme. Então, esse parafuso do ajuste, ele vai me indicar se o fusível que está conectado ali é o correto ou não. Tá? Dependendo das dimensões, dependendo de tudo que está acontecendo ali. Tá? O fusível do tipo D, tá? É constituído de sinalizador, onde fica localizado na parte de cima do fusível e tem como função indicar o estado do fusível. Quando o indicador está retraído, o fusível está em está perfeito. Quando está ajetado, o fusível está queimado. O que está querendo me dizer aqui, ó? Você lembra daquela espoleta, daquele olhinho que eu estava falando? Como ele tem uma areia de quartzo por dentro, quando ele atinge essa temperatura de ruptura, ele salta. Tá? Muitas vezes, esse olhinho cai, sai fora, não tem mais. Em algumas outras situações, ele fica um pouco pendurado, fica achatado, como está dizendo aqui. Para ter certeza que o fusível está ok, vocês peguem ele, dê uma balançada, olhem bem, dê uma batidinha, né, com a mão de leve, para ver se ele não vai soltar. Tá? Porque se ele tiver retilíneo, bem, né, bem achatado no núcleo dele, não vai ter problema
vocês não vão ter, né, nenhum acidente de trabalho causado pelo fusível, tá? Aqui é o nosso tipo NH, tá? Fusível do tipo NH são para baixa tensão, tá? E alta capacidade. Ele é para uso industrial. Esse aqui já é para uso industrial, propriamente dito. É construído para uma corrente nominal, normalmente. Olhem a corrente, tá? Olhem a corrente. De 4 a 630 amperes. 630 amperes é muita coisa. Muita coisa. A capacidade de ruptura é o dobro do diazete. Ele é 120 kA, tá? E a tensão máxima de 500 volts, tá? Aí vocês vão ter que, né, fazer aquele joguinho ali com a lei de Ohm para poder saber a tensão, a corrente, o que está circulando, para mais ou menos ter uma ideia do fusível que vocês vão usar. Só que, claro, o fusível entra em várias coisas, como corrente nominal, corrente de partida. Uma gama muito alta de conhecimento que vocês precisam ter para fazer esse dimensionamento, tá? Mas, pelo menos para ter as referências e saber qual componente vocês estão se direcionando, é bom ter essa função, esse conhecimento sobre a leitura que está na sua superfície, tá? São próprios para circuitos que estão sujeitos a sobrecargas de curta duração, como, por exemplo, partidas de motores trifásicos, possuem uma limitação de intensidade das correntes de curto-circuito em virtude de seu pequeno tempo de fusão, tá? Então, é aquilo que a gente vinha falando, o tempo dele de ruptura leva um certo tempo, porque ele não vai desarmar junto com o motor, ele vai esperar um tempo, tá? Se for dimensionado de maneira errônea, pode trazer um problema muito grande para a ligação inteira, tá? Porque ela vai atingir a corrente de partida e depois vai atingir uma corrente de sobrecarga e ele não vai acionar, tá? Eu tenho que ter muito cuidado para dimensionar ele para não acontecer nenhum desses tipos de problema, tá? Ele está falando sobre as classes, tá? O código do fusível, NH00 vai de 4 a 120 amperes, NH1 50 a 250 amperes, NH2 de 125 a 600 amperes e NH3 de 315 a 630. O porquê que eu tenho 4 classes do fusível NH? As 4 classes são para que não haja uma gama, um campo tão extenso, porque vocês concordam comigo que de 4 a 630 amperes é muita coisa. O cara, para dimensionar com um espaço tão grande, teria muitos problemas, tá? E porque também, em relação às dimensões, em relação ao custo fabricante, em relação à capacidade dos materiais. Porque atingir um metal que consiga ter a temperatura certa, gerada por um campo magnético em torno de um condutor, aumentando a temperatura de 4 a 630 amperes, é praticamente impossível. Tá? Por isso que existem essas faixas dessas 4 categorias dividindo. Dependendo do material, dependendo da dimensão, ele vai atender, então, essas especificidades. Beleza? Pessoal, hoje vamos ficar por aqui, tá? Já estouramos o tempo da nossa aula, tá? E a partir de amanhã a gente toca a ficha. Beleza? Beleza? E professor? Pode falar. Não, e também em relação aos condutores, né? Se tu tem um dispositivo de proteção de 4 a 630 amperes, fica difícil botar o condutor correto, né? Ah, sim. Se não, ficaria impossível. Porque tu não teria uma faixa para... Porque dependendo da dimensão do condutor, o coeficiente de dilatação dele fica muito perto do outro. Entende? Então, se extrapolar um pouco mais do que a corrente de proteção, ele vai acabar danificando e rompendo, tá? Aí eu teria que usar sempre um condutor muito espesso para atender a pior situação, porque a pior situação seria os 630 amperes. E aí isso daí me gerar sempre o custo alto, manutenção, porque das linhas, enfim, tudo ia ser um inferno, tá? Então, por isso que cada caso é um caso. Beleza? Beleza.
Então tá, pessoal. Amanhã a gente continua. Estão gostando da aula? Beleza. Beleza, sim, sim. Beleza, então, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite, então. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite, professor.